Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de correção. Olha, hoje a gente deu continuidade aí a falar sobre pronome, e aí a gente está vendo aí a questão da colocação do pronome no tempo verbal. A Pro mais cedo, quando fez então a aula online, explicou que o verbo ele vai concordar então com o pronome, ou melhor, o pronome ele vai concordar com o verbo. Então, a depender do verbo, se ele estiver no singular ou no plural, ele vai dar aí a concordância. Deixa eu só abrir aqui a correção para a gente ver como é que vai ser. Então, aí na atividade inicial, a Pro já fez lá na aula, mas eu só vou reforçar aqui aquela informação, né? Que aqui os verbos costumo e quero. Então, quando eu falo assim, eu costumo, eu quero, eu estou colocando, então, o pronome eu, ou seja, a pessoa que está sendo aí utilizada nesse verbo, nessa frase, é eu, tá certo? Aqui também, quando a gente observa escrevemos ou devemos, a gente observa que o pronome que está sendo utilizado aí é nós. Então, nós escrevemos ou nós devemos. Aqui fui, então eu fui, fomos, então é nós fomos, foram, eles ou vocês foram. Aí vamos lá para a atividade que foi a que vocês ficaram então de fazer. Aqui está pedindo para a gente ler a frase e ver a forma verbal que está de acordo com o que se refere. O que eu tenho que observar nessa frase? Qual é o tempo verbal dessa frase? Os vizinhos fazem barulho. Isso é presente, passado ou futuro? Fazem, significa que é presente. Se eu falar fizeram barulho, significa que é passado. Irão fazer, então significa que é futuro. Então, se fazem está no presente, todas as demais colocações eu tenho que colocar no presente. Então, nós fazemos barulho, eu faço barulho, eles fazem barulho, você faz barulho. Ok? Vamos lá para a segunda. Observe: Sam escreve uma carta, eu escrevo uma carta, nós escrevemos uma carta, eles escrevem uma carta. O que aconteceu com o verbo? Ele variou de acordo com a pessoa. Então, o verbo, ele vai variar de acordo com a pessoa. Por exemplo, aqui eu. Vou utilizar aqui esse verbo. Eu fazem barulho? Vai estar correto? Não. O pronome ou a pessoa, ela continua a mesma, quem vai variar é o verbo. Da mesma forma aqui que o barulho, olha, continua do mesmo jeito. A gente não tem variação da palavra barulho, mas o verbo, ele vai variar de acordo com o tempo e com o pronome, ok? Então, isso se chama conjugação do verbo, tá? A gente conjuga o verbo para ele estar de acordo com o pronome ou com o tempo verbal. Agora aqui, releia o trecho e observe os verbos destacados. Segundo, não devemos nos esquecer de que eles que vivem me acordando. Então, a quem os verbos eles estão se destacando? Devemos. Qual é, então, os nomes ou então as pessoas que eles estão indicando? Devemos, então é nós, Sam e a senhora Leroy, que é, então, trecho destacado das cartas que a gente já leu. Vivem, quem é vivem? Eles, os vizinhos, ok? Pelos verbos, podemos identificar as pessoas a que eles se referem, ok? Na segunda, a gente vai dar continuidade aí aos pronomes, tá certo? Por hoje é só, nos encontramos amanhã para a aula de História e de Educação em Direitos Humanos. Beijo para todos.